A linguagem da Bíblia usa essa antropopatia, atribui sensações humanas a Deus, porque é a forma da gente entender. Quer ver uma das mais conhecidas? Deus se arrependeu. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Qual é a palavra que a gente usa para dizer que alguém estava intencionado em fazer algo e aconteceu alguma coisa que ela não vai fazer mais? A gente diz que essa pessoa ela estava já preparada para fazer algo, mas aconteceu algo que ela viu ali e ela desistiu de fazer, não vai fazer mais. Ela se arrependeu do que ia fazer, não vai fazer mais. A linguagem que muda essa mudança de disposição que a gente conhece é arrependimento. Então, atribui-se uma linguagem de uma sensação humana, a Deus, para indicar essa atitude que a gente faz. Esse tipo de atitude eu ia fazer isso, mas me arrependi, não vou fazer mais. Quando Deus ia fazer uma coisa e não fez mais, ia destruir ele. Se arrependeu de destruir. Quando criou a humanidade ficou maldosa, não era para ser assim. Se arrependeu de ter feito o homem. Porque é a linguagem que a gente conhece. Então essas atribuições não é porque Deus é como um homem, mas é porque é o que a nossa linguagem conhece desses comportamentos, dessas atitudes. Elas são atribuídas a Deus, mas não existe nele do jeito que existe em nós. Ok? Então essa foi a primeira conclusão que eles chegaram. A questão da compaixão, o que tem a ver com Deus conhecer o futuro ou não? Ele diz o seguinte: Deus não pode conhecer o futuro, porque se há algo que eu faço que faz com que Deus se compadeça e até se arrependa, Ele quer me julgar, não me julga mais, então o que ia acontecer comigo não vai mais. Se Deus está sujeito a mudar a sua atitude, então qualquer coisa pode acontecer no futuro. Até Deus, que estava disposto a fazer algo e não vai fazer mais, então ele chegou à conclusão, ou eles chegaram à conclusão, de que Deus não exatamente conhece o futuro, de que a história vai se fazendo e ele continua acima da história, apenas no sentido de que ela não destrói ele, mas ele não conhece ela além, no futuro, só conhece ela na medida em que ela está se desenrolando. Chegaram a essa conclusão. Bem, deu um bafafá, muita gente criticou, foi expulso de vários meios, e a teologia tradicional rejeitou isso como uma das heresias modernas. Teísmo aberto. O futuro está em aberto, não está fechado. Deus não fechou. Não sei o que eles pensam do Apocalipse, porque está fechado, né? Mas para eles, a gente chama essa teologia de teísmo aberto porque o futuro ainda está em aberto. Pode mudar Deus a qualquer momento. Entendeu a conexão, então, dessa questão de compaixão, teísmo aberto, não saber o futuro, porque a gente pode mudar, de repente, o coração de Deus e Ele quer fazer uma coisa e não vai fazer mais. Tá bom. Explicado isso, a gente vai ter um estudo sobre isso em algum momento. Vamos voltar para o nosso assunto. Por que os puritanos? Se a gente vai tomar um exemplo histórico, vocês podem interagir, tá? No bíblico, a gente pode se dar esse luxo. Se a gente tem vários exemplos históricos, por que não os avivalistas? Por exemplo, Jonathan Edwards, uma pregação, pecadores das mãos de um Deus irado. Charles Spurgeon, né, esses pregadores avivalistas da história. Por que não homens como Martinho Lutero, né, o reformador? Por que não, apesar de estar muito banalizado o pentecostalismo, mas eles tiveram um grande nome e uma grande história no começo deles. Haja vista reformados que valorizam tanto a vida de homens como David Wilkerson, Leonard Ravenhill. Você assiste vídeos desses homens no YouTube? Gente, a editora Fiel fez uma homenagem na ocasião da morte do David Wilkerson, que era um pastor pentecostal. Ele é um pastor pentecostal clássico. Não tinha nada nos cultos dele, falando em língua, coisa desse tipo. Qual é o pentecostal clássico? O pentecostal clássico é aquele que pregava, sobretudo, santidade pessoal à volta de Cristo. Então, eram os temas preponderantes do pentecostalismo clássico. Ele era desse. A gente vê esse homem pregando, a gente pensa que ele está numa igreja presbiteriana, e o jeito que ele prega, assim, poxa, esse cara não parece pentecostal, mas era pentecostal. Então, por que não esses homens, para serem um exemplo para a gente, em termos de pensamento, de teologia, por que os puritanos? Veja só, puritanos não tem na história deles, nenhum deles, manifestações sobrenaturais, profecias, sonhos,
Não tem dessa questão dos dons. Também não tem manifestações de curas miraculosas no meio do movimento puritano. Quem aqui já leu alguma coisa, estudou um pouco sobre os puritanos? Quem só ouviu falar, eu ouço o pessoal falar desses puritanos aí, não conheço. Okay. Quem nunca ouviu falar de puritano? Ninguém, que bom. Melhora bastante para gente. O puritanismo foi um movimento, não tem um fundador e não tem data, não tem um evento como a Reforma Protestante, por exemplo, Martinho Lutero foi lá, pregou lá as 95 teses, isso marca o dia, 31 de outubro, marca o dia da Reforma Protestante. Não tem um evento e data para o puritanismo. É um movimento dentro da própria Reforma Protestante, dentro dos reformadores. Bem, se não tem, aliás, nem pregações do tipo dos pregadores avivalistas, se não é a questão das pregações poderosas, por assim dizer, curas miraculosas, dons espirituais, poder, dessas coisas todas, se isso não tem no movimento puritano, por que o movimento puritano seria um exemplo, sobretudo, de uma igreja reformada? Para os que já conhecem, tem um chute aí, né? E lá busca pela pureza do culto. Apenas a questão do culto? Coram Deus. A viver toda a vida toda. Aí a gente caminha. Não é ainda o motivo principal. Porque a própria vida toda para a glória de Deus, deles, Assim, talvez deixando mais estreito. Seria tentar, não só a questão de viver a vida toda para a glória de Deus, seria uma consequência, mas buscar adequar todas as áreas da vida em conformidade com a Escritura. Ok, esse é o cerne do puritanismo. O puritanismo, vamos lá. Passada a Reforma Protestante, Martinho Lutero, já havia passado ali João Calvino, não tem como dissociar puritanismo com um pouco da história, tá, gente? Por isso eu estou fazendo essa minha história. A Inglaterra se desliga do romanismo, da Igreja Católica. Até então, quem imperava era a Igreja Católica. Um dos maiores países do mundo era a Inglaterra. Se desliga da Igreja Católica Romana e aceita o cristianismo como religião oficial. A Igreja oficial e a Igreja do Estado, oficial do país, que já não tem mais essa ligação de católico com o governante, com o rei, mas a Igreja Protestante tem, é a chamada Igreja Anglicana, que já tinha a sua confissão de fé, né, os 39 artigos da religião cristã. E os puritanos surgem desse meio, do protestantismo, de uma igreja que está ligada ao país. E há uma divisão entre esses puritanos, porque alguns deles acham tudo bem continuar esse vínculo da igreja com o Estado, com o país, a igreja oficial. Tanto que o rei autorizou como livro oficial da liturgia da igreja um livro de oração comum. É um livro bonito, gente, até hoje. Mas é assim, só podia trabalhar como orações oficiais da liturgia, do culto da igreja, aquele material publicado ali. Aí teve alguns que, poxa, não. Aí eles chegaram à conclusão de que o Estado estava interferindo demais nas decisões que cabiam apenas à igreja. Para a gente hoje, isso parece lógico demais. Mas naquela época isso não era comum. Era a mesma coisa, o imperador e o Papa era uma coisa só. Quem dominava era a Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, então vários príncipes e reis apoiaram a Reforma Protestante, não porque eram convertidos, mas por causa do interesse político. Vamos tirar o império do Papa sobre a gente, vamos apoiar esse cara aí, e pronto, a gente manda aqui na gente mesmo, não tem mais a igreja dominando. Era o interesse político. Mas, bom ou ruim, Deus usou isso para abençoar a Reforma Protestante. E aconteceu isso. Na Igreja Protestante, quando houve essa mudança, não houve a mudança do governo eclesiástico. O Estado ainda, para vocês terem uma ideia, uma das discussões mais acirradas que provocou uma das maiores brigas na igreja e perdurou por anos, dividiu os próprios puritanos, foi a discussão do uso oficial, do tipo de roupa dos oficiais da igreja. Paramentação, tudo. Imagina,
tipo de roupa que o pastor ia usar na igreja. Foi uma briga terrível. Então, alguns puritanos começaram a entender que a reforma protestante não foi mais além. Parece que ficou estacionado. Eles entenderam que, em termos de liturgia, do culto da igreja, a igreja ainda tinha muitos resquícios do catolicismo romano. Seja parapentário, o vestuário, algumas coisas na igreja. Alguns dizem que tem até a impressão de que quando vão visitar uma igreja anglicana, não sei se alguém que já foi numa igreja anglicana, lembra muito o catolicismo. Algumas chegam a fazer uso ainda de velas. Mas não sei, acho que a maioria já chegou a abandonar isso. Mas não tem teologia católica, tá, gente? A anglicana é uma igreja protestante. Só que mantém, em termos de culto, muito ainda algo que lembra o catolicismo romano. Então, eles iniciaram um processo de purificação do culto da igreja. E esse ímpeto por purificação foi da onde surgiu o apelido, na época pejorativo, de puritano. Vocês são puritanos demais. Vocês são, hoje seriam os santarrões. Daí o nome puritanos. Que, como todo apelido, quanto mais você briga para tirar, mais pega. Pegou. Ficou. E até hoje as pessoas se dividem na forma de usar. Os ímpios usam esse nome para dizer que o cara é puritano demais, para poder falar que é um santarrão. E os cristãos usam lembrando desse grupo. Poxa, os puritanos, né? Então, mas puritano é isso. É esse grupo de pessoas que queriam purificar o culto dos resquícios romanos da Igreja Católica Romana. Eles foram muito mais além, porque para fazer isso, eles falaram assim, olha, não é o que a gente acha bonito, não é o que a gente acha legal, é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra. E ela diz sobre como deve ser o culto a Deus. Se ela diz sobre como deve ser o culto a Deus e ela regulamenta isso, a gente não tem o direito de ficar colocando no culto coisa que Deus nunca permitiu. A gente vê isso no Antigo Testamento, gente que tentava fazer o sacrifício no templo com elementos e objetos que Deus nunca autorizou. A gente vê no primeiro culto de Israel, os filhos do sumo sacerdote Arão morreram por causa do chamado fogo estranho. Por que fogo estranho? Porque o fogo ele foi feito de um jeito que Deus não autorizou. Não sei se foi a forma de fazer o fogo, se foi o objeto que utilizaram. Deus deu todos os detalhes. Vocês vão usar madeira assim, vocês vão usar incenso feito desse jeito, curtido tantos dias, que vai ter um aroma desse jeito, que vai ser levado pelo fulano. Não pode ser diferente. Vocês lembram desses detalhes? Deus falou para Moisés, você vai construir o tabernáculo. É esse tecido, é dessa cor, é esse metal, é tantos que você vai utilizar. Toma atento para seguir o modelo que eu te mostrei. Deus, ele deu os detalhes. Deus, ele não deu liberdade para o homem decidir como é que vai ser o culto com Deus. Deus, ele institui isso. Então os puritanos entenderam que o culto não é algo que está sujeito à liberdade do indivíduo escolher como deve ser ou não. Que a Bíblia regulamenta isso. Mesmo no Novo Testamento. Qual é o sacrifício no Novo Testamento? É Jesus. Qual é o meio de se aproximar de Deus? No Antigo Testamento era por meio de sacrifício, adoração no templo, tudo. Jesus é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos os princípios, a forma muda, mas o princípio do Antigo Testamento é mantido. Ninguém vai a Deus senão do jeito que Deus instituiu. Ninguém vai a Ele senão pelo Filho. Ah, mas eu fiz umas coisas legais e Deus não seria... Não, olha. Não é ser legal, não é ser bonzinho. É por meio de Jesus. Então, o que está instituído regulamenta o culto. Eles pegaram esse princípio e aplicaram para a vida toda. Eles entenderam que ministrar a palavra era, para eles, a norma da vida deles. O que a Bíblia ensina sobre trabalho? Como lidar com o patrão? Aí tem coisas difíceis, não tem? Paulo ensina em determinado momento que os servos que têm senhores injustos que devem obedecer a esses senhores como se estivesse obedecendo o próprio Senhor Jesus. Aí, imagina, alguém aqui já teve um patrão injusto? Quase todos. Aquele patrão que gosta de pegar no pé, forçar a pessoa. Eu já tive patrão que quando eu ficava chateado, não, vai para casa. A pessoa perdeu o dia e perdia a cesta básica do mês. Olha isso. E o que Paulo fala para a gente vai para a Bíblia? Sirvam os seus senhores com temor a Deus, como se estivessem servindo o próprio Cristo. E ele qualifica ainda mais. Agora não lembro se é Colossenses ou Filipenses. Acho que tem Efésios também.
Ele fala tanto os bons quanto os... Mal. Poxa, mas eu tenho que obedecer o patrão bom, o patrão mau, igual eu obedeço um bom patrão? Igual, biblicamente é. Para o puritano, essa não era uma questão de parecer pessoal, se eu gostava ou não. Era uma questão de que a Bíblia dizia isso. A Bíblia era a norma para isso. Daí essa frase largamente utilizada para os puritanos é toda a vida para a glória de Deus. Casamento, relacionamentos, trabalho, vida econômica, tudo. Tudo deve ser orientado pela palavra de Deus. Essa centralidade na palavra de Deus é o cerne do puritanismo. A gente vai iniciar, depois do estudo dos puritanos, uma série de ensino na área de bibliologia. Autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, como interpretar a Bíblia, como criar um tipo de estudo bíblico que eu posso interpretar uma passagem, posso ajudar uma outra pessoa que está passando dificuldade. A gente vai passar por tudo isso. Porque esse processo de entendimento bíblico, aprendizado para ajudar outros, é o próprio trabalho de discipulado dos irmãos. Quando o irmão está com dificuldade, eu abro a Bíblia com ele, olha, mas a Bíblia diz assim, assim. Você não pode estar se comportando desse jeito. Alguém está pegando um texto bíblico e está aplicando para a pessoa, para a situação que ela está passando. Esse é o processo de discipulado feito entre os irmãos na igreja. Então não dá para discipular, não dá para evangelizar sem esse mínimo de compreensão bíblica, de entender o que é. E é interessante essa questão de Bíblia. Veja só, um tempo atrás nós trabalhamos com um grupo de louvor sobre uma discussão a respeito da prática do louvor na igreja. A nossa não adota o saltério, né? O saltério exclusivo. Tem algumas bíblias que adotam o saltério. O que é o saltério? São os salmos cantados. A igreja de Francisco Morato, que a minha esposa fomos, né, minha família, lá eles usam o saltério. Não tem instrumentos, só o irmão puxa lá e vai todo mundo na voz, e é só os salmos cantados. É meio esquisito, é feio, muitos hinos são feios. A gente não adotou esse padrão, a gente entende que mantém o padrão bíblico com uma forma diferente do louvor. Mas existe uma vantagem no argumento do saltério. Veja só. A Bíblia, ela é um livro inerrante, sem erros. Sim. Todos concordam com isso? Sim. Legal. Quando uma cantora ou um cantor, um compositor, cria uma letra baseada na Bíblia, ela pode correr o risco de cometer um erro? Olha. Ela não está tendo aquele processo de inspiração divina, que a letra dela é inerrante. E é por isso que muita gente canta música muito antibíblica nas igrejas. Não existe o risco, esse risco, quando é utilizado as letras do saltério, porque é a letra do salmo. Como é um texto inerrante, é uma música que não erra no que ela fala, porque ela não está se baseando no texto bíblico, ela está usando o texto bíblico, uma tradução em português, uma versão em português, ela não está acrescentando alguma coisa, ela está usando o texto bíblico para cantar. Se a gente tivesse um hino só lá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele é a glória. Isso está literalmente na Bíblia? Se é só isso, a gente pode dizer que é um hino com uma letra inerrante, porque essa letra não foi criada por essa mulher, ela é da Bíblia. Ela só está sendo pronunciada em forma cantada. Ela é inerrante não porque a pessoa que canta é santa, mas porque o texto bíblico foi inspirado pelo Espírito e não é. Tem a vantagem? Tem a vantagem. Se a igreja cantar só hinos cuja letra é uma expressão literal da Bíblia, o louvor tem um conteúdo inerrante. É curioso, é interessante. A gente tem algumas letras que a gente pode até chegar próximo de ser totalmente o texto bíblico. Elimina cada vez mais o risco de engano no louvor da igreja. Em relação aos salmos imprecatórios, ou como diria o Luiz Saião, né? São cantados também. O salmo do Mike Tyson, né? Quebra os dentes dele. E aí como a igreja interpreta? Porque assim, uma coisa é você falar assim, não, é inerrante. Mas você pode interpretar de forma errada. Interpretar sim. Mas se cantar o salmo, não está cantando uma interpretação dele. Pode ser que no ensino dele, pode ser que na forma de praticar o salmo, a pessoa esteja se equivocando. Mas falar dele seria como ler o salmo para a igreja. Não há problema. Ele é inerrante porque eu só li o salmo. Se eu fizer a mesma coisa cantando ele, sem acrescentar uma interpretação dele, mas eu vou cantar aquilo apenas, ele continua na qualidade de inerrante.
A interpretação pode se equivocar. Ele em si não. É por isso que o saltério, na forma como ele é trabalhado, ele tem essa vantagem. Elimina o risco de heresia no cântico, né, do culto. Mas aí, nessa forma, Max, o saltério não seria tão diferente de uma... Por exemplo, essa música que você cantou, do Diante do Trono, que foi uma adaptação de um texto bíblico em si, e talvez até pegar... Por que acontece? Se a gente pegar a questão de inerrância, a Bíblia ela é inerrante nos seus originais. Por quê? Quando a gente faz a tradução dela para qualquer outro idioma, embora a essência do texto, do significado, esteja lá, sempre você perde alguma coisa e ainda tem a questão subjetiva do tradutor na escolha de uma palavra ou outra, de um contexto ou outro, para determinada palavra. Então, se a gente cantasse os salmos em hebraico, aí beleza, aí eu ia falar para os não, aí realmente tá... Aqui aí, não, tá aí inerrante. Agora, tipo assim, quando a gente pega, até porque no hebraico eu conheço pouquíssimo, mas, por exemplo, a mesma palavra para casa é para tabernáculo. Então, tipo assim, muda o contexto, mas... É igual no hebraico, por exemplo, você, homem, né? Homem é pessoa mijando na parede, mijando de pé. Tem que ser, se fosse literalmente. Exatamente. Então, tipo assim, aí nesse sentido eu vejo que, assim, lógico que, não tem nem comparação em termos teológicos e tudo, essa questão de cantar essas adaptações. Mas aí eu vejo que, num contexto mais amplo, cantar os salmos, ou fazer a salmodia exclusiva, com as letras no nosso idioma, exatamente, para o nosso idioma, não seria tão diferente de pegar qualquer outro texto da escritura que... Eu só não vou me deter muito, porque é um assunto que a gente vai estudar lá em bibliologia, tá bom? Mas veja só. Ao mesmo tempo em que nós cremos na inspiração do Espírito para a produção do texto, também se afirma historicamente no trabalho do Espírito Santo em proteger essa Bíblia ao longo da história. Sim. Tanto que as várias traduções, elas são testadas de acordo sempre com as novas descobertas que foram acontecendo. Um novo papiro, isso e aquilo. Descobriu-se alguns dezenas de anos atrás aí, papiros no Mar Morto, que tinha pedaços, trechos. Eles encontraram, às vezes, capítulos inteiros, trechos inteiros de Isaías. Esses papiros eram dos períodos antes de Cristo, que foram guardados numa caverna e ficou soterrado. Uns pastores lá acharam, cara. E quando eles pegaram esses papiros da época de antes de Cristo e compararam com as versões atuais da Bíblia, o pessoal ficou assim, poxa, quase não tem problemas nas traduções que são feitas. O que mostra que todo esse período histórico da igreja, no processo de tradução, vem tendo, esse é um pensamento da igreja, tá? Vem tendo uma assistência do Espírito para proteger o conteúdo bíblico. A gente não tem o material original, de fato. E a linguagem se perdeu. Mas a igreja também vem dizendo que o Espírito Santo não só inspirou lá, mas vem guardando a palavra de Deus de enganos ao longo da história. A gente tem várias traduções em português e elas têm nuances diferentes no sentido das palavras. Mas ainda assim elas não perdem totalmente o sentido do texto. Totalmente. Tá bom? Elas podem mudar as nuances. Nesse sentido, quando a gente fala então de um louvor que ela expressa literalmente uma tradução bíblica, a gente vem no mesmo bojo histórico aqui, de que é uma versão, de que é uma tradução que está mantendo o conteúdo na sua essência. Pode ter variação de nuance nas palavras? Pode. Mas o Espírito Santo está precavendo, então o louvor ainda guarda isso. Tá bom? Louvores baseados em texto bíblico. Esse que eu falei, ele pega um trecho e ele não é do saltério. O saltério se refere aos salmos. Esse é um outro argumento, que é a parte que a gente se distancia deles. Deus deu os salmos. Os salmos são esses elementos de cânticos, de expressão litúrgica. Então, é eles que devem ser utilizados na liturgia da igreja. Esse é o argumento deles. Mas existem outros argumentos que falam que não é bem assim. Tá bom? Então, a gente adotou um outro argumento. A gente não vai ficar muito nele aqui. Eu estou falando dessa questão da centralidade da Bíblia guiando a liturgia da igreja. Antes de dar continuidade, leva a tua mão. Eu acho que não tem problema, tipo assim, a gente usar um louvor que uma pessoa criou, né? Porque acho interessante, né? Tipo assim, na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, quando os personagens vão louvar a Deus, eles
aparentemente não parece que eles perguntam um texto, uma coisa, né? Ou bem, falar. Então eu acho que eu não vejo problema. Nessas novas criações. Porque se for algo que não está contradizendo a Bíblia, está louvando a Isso. Deus, está agradecendo a Deus. Esse é o papel que a igreja tomou ao longo da história. Teologia é o termo que a gente assume para desenvolver o aprendizado da Bíblia. Trindade é uma palavra que não se encontra na Bíblia. Alguém criou ela, mas a gente usa hoje oficialmente como uma doutrina bíblica. A gente sabe que a palavra não está lá, mas o conceito está. E vários outros termos. Então, a teologia bíblica é esse processo de continuar desenvolvendo o pensamento que não está claro nas Escrituras. A gente vê Jesus Cristo ensinando algumas coisas, mas ele não ensinou tudo. Paulo, lembra quando Paulo falava assim, agora digo eu, não o Senhor? O que ele quer dizer com essas palavras? Ele quer, olha, o Senhor não deu um ensinamento claro sobre isso, mas eu tenho que o meu ensinamento não contraria o ensino do Senhor. Ele fala baseado no que Jesus falou. Por quê? Surgiu um novo problema na igreja que Jesus falou. Jesus falou sobre o divórcio baseado lá nos judeus. Uma pergunta que os fariseus fizeram sobre a lei. Mas Paulo está lidando com o problema dos novos casais na igreja de Corinto, que tem gentios, que tem maridos ou esposas descrentes. E agora o divórcio entra uma nova questão que Jesus não ensinou. Paulo desenvolveu um assunto baseado no que Jesus Cristo falou. E é assim que a igreja vem trabalhando ao longo da história. O que a gente chama de credo apostólico, que a gente usa como os fundamentos da nossa teologia, a gente não tem na Bíblia também. Mas esses ensinamentos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia afirma que Deus é Pai? Afirma. Afirma que Ele é Deus Todo-Poderoso? Afirma. Então nós temos construções teológicas baseadas na Bíblia. É o que acontece com a música. Nós temos ensinamentos, doutrinas e construções que as igrejas fizeram baseados na Bíblia. O que a gente chama de heresia ou ortodoxia? É o quanto se distancia da Bíblia ou se mantém nela. Por isso a gente fala de uma linha histórica da igreja que manteve a ortodoxia, e na medida que as pessoas foram ensinando coisas estranhas que nem foram aprovadas, não estão claras na Bíblia, e contradiz o ensino histórico da igreja, porque a gente imagina que Deus está provendo aí, né, sustento na história, então a gente afirma alguma coisa como está na linha, ortodoxia, coisa ortodoxa, de acordo com a verdade. Está distanciando e às vezes até confrontando a Bíblia, cai no campo da heresia, contradiz a Bíblia. Eu só ia comentar que um dos argumentos da salmo do dia é que tudo que se precisa em questão de assuntos, temas, tem nos salmos. Os salmos, eles dão conta de todos os tipos de sentimentos, de emoções, de tudo. E aqui, eu não vou negar, gente, os Salmos é o livro por excelência na Bíblia que passa por toda a variedade de condições emocionais humanas. A ira de quem está indignado com inimigos, de pessoa que quer um mal do inimigo. O Davi falou, odeio com toda a minha força. Nós temos arrependimento profundo, nós temos alegria regozijante, nós temos toda a variação do espectro emocional humano presente nos Salmos. De fato, os Salmos expressam bem essa variedade emocional. O louvor, como nós temos trabalhado na IBAG, ele tem assumido o objetivo de santificar as emoções, expressar alegria, expressar gratidão, expressar tristeza pelos nossos pecados. O louvor tem seguido essa linha, que é o objetivo dos Salmos. Então, a gente não tem assumido a ação de entusiasmo. Vamos voltar para o nosso assunto. Os puritanos entenderam que essa apego à palavra de Deus, ela é necessária, não apenas para o culto, para purificar o culto, para purificar toda a vida do cristão. E é por isso que os puritanos são um ótimo exemplo histórico para qualquer igreja reformada. Não é porque nós desentoamos dos pentecostais na questão das curas, nós podemos crer nisso, não há nenhum problema. Milagres, pantadons, há uma variação muito grande, mas ainda assim, pelo menos em termos de Brasil, há uma maioria continuista na questão de revelação, de um dom, sei lá, profético, alguma coisa nesse sentido. Os reformados não estão tendo problemas com isso, na forma de interpretar, de praticar essas coisas, desde que tenha esse rigor bíblico. Porque tem muita igreja que está dizendo, poxa, eu acho que isso aí, Deus não faria desse jeito. Poxa, a gente não precisa achar que Deus faria. A gente olha para Jesus, está lá. Ontem eu estava vendo um vídeo, não sei quantos aqui tem uma frequência, tem um cara novo aí,
Eu achei ele muito engraçado, cheio da gíria, tudo, né? Papo com Oliver. Não sei quem já viu esse camarada aí. Ele é um crente, mas dá pra ver que é um camarada todo cheio dos papos, aquela coisa toda. E ele faz uma análise de umas coisas absurdas que acontecem aí. Tava vendo com a minha esposa essa semana. Das novidades, Kleber Lucas, essa polêmica toda que deu com outros aí na área da música. Ontem ele tava pegando esqueci o nome de um cara agora, que ele tava pronto para rezar. Aí viu uma cena na televisão do pastor da Graça lá, internacional. R.R. Soares, falando, olha, aqui Jesus ele falou uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. E dentro dos itens estava, né, homem com homem, mulher com mulher. O cara se sentiu ofendido, falou assim, gente, esses pastores nem deveriam se chamar pastores, vamos pregar mais o que Jesus... Imagina, um homossexual se achando nesse direito de dizer o que o pastor deve ou não ensinar. E que a coisa certa a se ensinar é o amor de Jesus, não é essas coisas, não é julgar os outros. E é um tipo de discurso que está tomando as pessoas, inclusive dentro das igrejas. Mas a gente não tem o que achar se isso é certo. Se Jesus Cristo falou, está lá, inspirado pelo Espírito, registrado na Bíblia, está fechado. Aliás, palavras do próprio Jesus, ele diz, né? Eu não julgo vocês, a palavra que eu ensino, essa julga. Quer dizer, se naquilo que Jesus Cristo ensinou, a pessoa está fora dela, essa é a medida de julgamento. E ele deixou claro, quem não crê no Filho já está condenado. Quando nós pregamos a palavra de Deus, automaticamente nós estamos emitindo a sentença para o povo. Olha, crer nisso salva vocês. Não crer já torna vocês inimigos de Deus. Já torna vocês julgados por Deus. Não vai ser lá no futuro que Deus... Não. O evangelho pregado é já o julgamento de Deus para os ímpios. A palavra de Deus é essa medida. Uma palavra, uma régua de medida. É o padrão da igreja. Os puritanos pegaram isso com tal profundidade, com tanta seriedade, que isso se tornou, a pregação se tornou o centro da vida puritana. Nas festas de casamento, o ponto alto da festa não era bolo, não era recepção de convidados, era uma exposição da palavra. As pessoas andavam quilômetros, porque não é como hoje assim. Crianças chegavam no culto com caderninhos para fazer as exposições, para fazer as anotações. Por quê? Porque a maneira deles avaliarem ao longo da semana como é que vai lidar com o trabalho, com colegas, com relacionamento, tudo, era com base com o que aprenderam lá no domingo, no sermão. O sermão dirigia a semana deles. E todo domingo voltava para lá, para aprender mais, para aprender mais. Ao longo da semana, a assistência do pastor era uma visita catequética. Qual era a ideia da visita pastoral durante a semana? Para saber se os cristãos estão se mantendo firmes na palavra, estão desanimados ou não. Olha, a Bíblia diz assim, assim. Era manter esse apego com a palavra. Isso se tornou o centro deles. O centro da vida puritana é a palavra de Deus. Acho que por isso nenhum outro exemplo histórico está à altura da gente começar a nossa ideia de desenvolver uma comunidade baseada na palavra de Deus. Eles vão ser um ótimo referencial para isso. Como eu disse, não tem um fundador. Depois que o rei Tiago lá, o rei Henrique estabeleceu as normas, então um grupo de cristãos, os puritanos lá, não concordaram, surgiram os cristãos separatistas, os puritanos separatistas, os que defendiam a separação de Estado e Igreja. E é desses separatistas que surgiram os batistas. Nós temos o pastor John Bunyan, que escreveu o Peregrino, era um pastor batista. O que eram separatistas? Eram igrejas que eram pastores que as igrejas proibiam de pregar. Não tinham autorização para pregar. O que eles começaram a fazer? Pregaram ali, pregar na conversa com as pessoas. E foi assim. Eles foram presos. O John Bunyan escreveu o Peregrino na prisão, 12 anos preso. E falaram para ele, para de pregar, você vai ser livre. Ele estava preso só por causa disso. E os principais puritanos conhecidos na história foram separatistas. Tem outros que defenderam a ligação com o Estado, tudo que ganharam fama também, mas a maioria eram separatistas. Okay? Então, a nossa tradição de igrejas reformadas, sobre batistas reformados, veio dessa tradição de puritanos separatistas. Acho que esse é um outro vínculo que justifica aí o nosso entendimento sobre quem foram os puritanos.
Os puritanos, eles entendiam a palavra de Deus como algo tão essencial, vejam só, que não era algo apenas digno do aprendizado na igreja. O discipulado tinha que estar centralizado no estudo da palavra de Deus, não em eventos. Vamos fazer uma coisa, um chá, um café, para promover a comunhão. Para eles, tudo girava em torno da palavra. O restante era acessório. Poderia ajudar, poderia ou não, a algum outro objetivo. O importante era a palavra. Que um homem, quando chega em casa um dia, a mulher estranhou o horário e falou para ele: ué, o sermão já acabou? Porque os sermões deles costumavam ter um período mínimo de 1 hora e pouquinho, mínimo. Teve registros de sermões de 2 horas e pouco. Também esses mais altos eram exceções, tá? Não eram sempre assim. Mas não era pouco tempo. Para eles, o importante, pontual, o mais importante era se dedicar. Os sermões puritanos, eles eram detalhados em aplicações. O camarada explicava o texto e explicava muito bem. Mas ele fazia tantas aplicações daquele texto para aqueles que estão doentes, para os que estão desanimados, para os que estão em dúvidas na palavra de Deus, para você que tem pensado nisso, para você que está lutando contra o pecado. Eles aplicavam os trechos a uma variedade quase infinita, gente. Era uma coisa assim absurda. Que quando o marido ouve a mulher perguntando: o sermão já terminou? Aí ele responde para a mulher: ainda não, falta ser praticado. Olha só como eles vinculavam o sermão com a vida. O sermão, ele não existia apenas para ser aprendido na igreja. Se ele não estivesse sendo praticado na vida, o sermão não havia terminado. O sermão continuava na maneira como a pessoa prestou atenção e colocou em prática. Colocar em prática pode ser assim: talvez aprender alguma coisa sobre trabalho. Poxa, mas eu estou desempregado. Mas é uma questão de orar: Senhor, eu ainda estou desempregado. Trabalhe no meu coração para quando eu tiver um patrão, eu não ficar desanimado com o trabalho por causa de um homem mau. Para eu olhar para o serviço como uma bênção do Senhor. Tudo. A pessoa já está colocando em prática. Ela está ao longo da semana trabalhando a mente dela para se adequar à escritura que ela aprendeu no sermão. E por isso os puritanos tinham muita prática da meditação. Nós vamos falar sobre isso, como meditar. E vou propor práticas simples para a gente adotar alguns hábitos que geralmente a gente não tem no nosso século, na nossa igreja moderna. Então deu para ter uma ideia do porquê, a importância de estudarmos e de por que os puritanos são um ótimo referencial para nós? Ok, eu vou trabalhar 3 materiais basicamente, que é lições sobre os puritanismo. Esse aqui é do Paulo Júnior. Ele pegou um trabalho lá do Joel Bick, nos Estados Unidos, a editora dele trabalhou isso aqui. É esse mais um. O outro é Puritanos, a vida toda para a glória de Deus. E o Santos no Mundo, que é um dos melhores livros em português que descreve a vida dos puritanos. Sexo, casamento, trabalho, juventude, tem vários temas. E lá nesse livro, Santos no Mundo, eu deixo essa indicação. Por quê? Ele tem uma série de frases que ele diz o que é mito e o que é verdade sobre os puritanos. Os puritanos eram rigorosos demais. Eles eram muito ultrapassados nas vestimentas deles, porque se você pesquisar na internet e ver a puritano, geralmente eles estão com umas vestimentas parecendo uma roupa mesmo clerical, assim, sabe? Geralmente preta, escura. Mas o autor lá ele fala: isso é mito, porque eles se vestiam de acordo com a moda da época. Como é que as pessoas em posições de destaque antes se apresentavam nas reuniões mais formais e solenes? Usando peruca. Era um hábito do século XVII. Até há anos atrás, os juízes, quando entravam nas tribunas, tinham uma peruca, não tinha nada a ver com a cabeça do cara, não utilizava, era um padrão oficial. Então, quando ele fala isso é mito, porque era uma coisa da época. Aí ele vai falar sobre outras coisas. Eles eram rigorosos demais quanto ao assunto da sexualidade. Aí ele fala parcialmente verdadeiro. Aí ele menciona um ou outro exemplo de um puritano que acabou praticando uma coisa absurda, mas não era comum os puritanos, era uma exceção. Então tem uma série de coisas que ele elenca como sendo verdade ou mentira sobre os puritanos, que as pessoas ainda divagam muito sobre isso. Então eu vou me basear nesses materiais, a gente vai ter uma compreensão e pegar esses exemplos dele sobre como nós, como uma comunidade, podemos usar os principais princípios de apego à escritura para também desenvolver a nossa comunidade cristã. Amém? Amém. E uma surpresa boa aqui para vocês, um dos clássicos puritanos é o famoso Thomas Watson. Thomas Watson escreveu um dos melhores sermões que eu já li dos puritanos e também melhores tratados que eu já vi. A linguagem puritana é difícil, mas as traduções vêm trabalhando uma linguagem para melhorar o máximo possível. E
eu tenho 2 materiais do Thomas Watson que serão sorteados nesse estudo. No próximo domingo nós teremos um. E ao final do assunto nós teremos o outro. Esse material eu ganhei do próprio William e o pastor lá de Francisco Morato. O William é o fundador da editora Estandarte de Cristo. Ele e a esposa dele trabalharam no começo com a tradução dos materiais, agora ele já tem uma equipe lá. E ele e o pastor me doou um material quando eu fui lá. Eles souberam que eu também, da minha biblioteca, o pastor, o senhor vai levar um material daqui, a gente vai doar para você. Aí, eu já li, eu conheço o Thomas Watson, e, gente, quem ganhar depois vai ter então esse privilégio de ver em termos de aprendizado bíblico. Um deles chama Tudo Coopera para o Bem. As melhores coisas cooperam para o bem dos piedosos, as piores coisas cooperam para o bem dos piedosos. Por que todas as coisas cooperam para o bem? E termina, não termina não. O amor de Deus, os testes do amor por Deus, uma exortação para amar a Deus, uma exortação longa, vai da página 105 até a página 124. Chamado eficaz, exortações para os que são chamados, o conselho da vontade de Deus. O camarada pega aquela passagem simples, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, e desenvolve um tratado que está sendo publicado no século XVII, está sendo publicado até hoje. Então, todo o trabalho puritano tem uma validade muito boa para a saúde espiritual. O outro é a malignidade do pecado, que é um dos temas. Aliás, eu diria assim, se você quer estudar a doutrina do pecado, qualquer autor puritano é recomendável. Eu acho que eu li quase todo tipo de material puritano publicado no Brasil sobre a doutrina do pecado. São os melhores que trabalharam essa doutrina. O melhor livro e o mais extenso escrito sobre a doutrina do pecado, né, Como Vencer o Pecado e a Tentação, foi escrito por um puritano, John Owen, o mais erudito dos puritanos. No Brasil ele é um livro imenso, da editora Cultura Cristã, e tem que ter muita paciência para ler John Owen. Se você não está acostumado, eu aconselho que comece com coisas pequenas. Na internet você acha materiais grátis, PDF, sermões puritanos. O site do Estandarte de Cristo, as primeiras publicações deles todas gratuitas, tem PDF lá deles. Então eu aconselho. Mas esses aqui ficaram para sorteio aí, enquanto a gente estiver tratando esse assunto. Semana que vem vai ter o primeiro. E quem tem e-book, os livros deles na Amazon, esses dias estavam todos gratuitos, praticamente todos, mas é R$ 5,90 cada um. Então, também. Quem não ganhar artigo e quiser se Os livros deles geralmente são preços baixos, assim. De tempo em tempo eles fazem lá, pegam uma quantidade de material e deixam gratuito. O Rafa, não sei como ele fica sabendo, toda vez que ele publica eu já entro lá e já baixo. Eu tenho Kindle, né? Então, para quem interessar, tem isso aí também. Amém? Nós vamos orar. Vou preparar o melhor possível e, aliás, vou desenvolver também para a nossa atividade de manter uma rotina, algum tipo de desafio ou lição de casa. Não é coisa assim, tá, gente? Poxa, todo dia você vai fazer... Não. Uma coisa simples para pensar ao longo da semana e emendarmos com a próxima semana. Para a gente ficar sempre na prática desse assunto e não esquecermos. Vamos orar então? Aí, gente... Os irmãos aqui estavam lá preparando as coisas, mas eu vou ver com os outros aqui para a gente arrumando espaço aqui e a gente vai depois, tá bom? Tatiana, não sei se é do seu interesse, tem um grupo desenvolvido para o pessoal da igreja. Se você quiser fazer parte do grupo, tudo que a gente for notificando lá, você vai ficando ciente, tá, das atualizações, tá bom? Amém. Muito obrigado a vocês, meus irmãos. Vamos lá. Soberano Deus, eu te louvo e agradeço pela vida dos nossos irmãos, tanto esses aqui presentes, quanto os que não puderam continuar no estudo, mas estiveram conosco no culto. Nós somos muito gratos, ó Deus, por considerar assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual e iniciarmos um período em que a nossa vida vai ser trabalhada para ser fortalecida, arraigada na palavra. É o que nós mais desejamos, ó Pai. Que nossa forma de tomar decisões, que nossa forma de nos relacionar, de pensar as coisas seja totalmente guiada pela Tua palavra. Que neste processo o Senhor, pelo Teu Espírito, nos abençoe, a fim de que possamos desenvolver uma verdadeira igreja de Deus, firme na Tua palavra, apoiado, fortalecido, guiado, alimentado na Tua palavra constantemente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.